E para quem quiser fazer perguntas, ou comentários, levantando a mão ali no ícone do Zoom, e nós liberaremos o microfone, tá certo? Muito bem, hoje para a gente é um dia de celebração, né, de uma importante etapa do nosso escritório, e antes de passar a palavra para a Carolina, para falar precisamente do nosso caminho até chegar ao Guia de Diversidade, Equidade e Inclusão, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva de como que nós chegamos até aqui, né? Ao fundarmos o escritório lá em 2016, a Andrea Pulit e eu, meio que de brincadeira, meio seriamente, a gente deu ao escritório o apelido de Projeto Felicidade. E a gente tinha ali a pretensão, que não era nada modesta, de que nós e as pessoas que trabalhassem conosco, né, pudéssemos ser felizes efetivamente no trabalho, né, que o escritório tivesse um ambiente verdadeiramente saudável, né. E isso viria pelo respeito a alguns pilares, né. O primeiro deles, e não necessariamente numa ordem, e não que a gente também tivesse pontuado esses pilares lá atrás, mas eles vinham em alguns pilares. Um deles, de que cada um pudesse ser quem é, sem julgamentos ou preocupações, que as cobranças que elas fossem existir, elas estivessem restritas àquelas inerentes ao exercício da advocacia, da nossa profissão e de uma excelente prestação de serviços. E que, portanto, nenhum de nós se sentisse trabalhando sob uma constante pressão desnecessária e muitas vezes contraproducente, né? Que cada um de nós tivesse necessariamente vida além do escritório, algo que a gente não vê em todos os escritórios de advocacia, né? Um dos pilares, e que a gente menciona sempre, é que uma estrutura mais enxuta que a gente tivesse, nós, sócios, pudéssemos estar próximos efetivamente da nossa equipe, percebendo os sentimentos deles, e também, com isso, todos nós mais próximos dos clientes, né? E, por fim, a gente também tinha a pretensão de prover uma retribuição financeira justa, né, pela dedicação, competência e comprometimento de cada integrante do nosso time, né? A verdade é que Pereira Pulit Advogados já nasceu sob o signo da diversidade, né? O escritório foi fundado com paridade de gêneros na sociedade, né? Então era composta por uma mulher lésbica e um homem gay, ambos dividindo igualmente poderes, responsabilidades, gestão e resultados. Alguns dos colaboradores que iniciaram essa trajetória conosco há pouco mais de 5 anos eram integrantes, né, de minorias ou de maiorias minorizadas. Nós tínhamos e ainda temos presença majoritária de advogadas mulheres no nosso time. Aliás, tinha uma época que a gente até brincava no escritório dizendo que ele era hetero-friendly, que a gente até tolerava pessoas hétero aqui no escritório, mas era só uma brincadeira. E brincadeiras à parte, né, não foi à toa desse signo da diversidade que em junho de 2019, já com outros sócios, com novos integrantes, e no quadro de sócios ainda uma maioria integrante da comunidade LGBTQIA+, na celebração do mês do orgulho LGBTQIA+, nós passamos a adotar a assinatura Praticamos a Diversidade, né? E naquela ocasião a gente reforçou o nosso compromisso, e eu vou ler aqui o que a gente publicou na época, né? A gente reforçou nosso compromisso com uma prática plural na seleção, contratação e formação das equipes, acolhendo profissionais com diferentes backgrounds e novas ideias, visando cumprir a nossa missão institucional. Ao longo do tempo, a gente foi adotando outras iniciativas relacionadas ao tema da diversidade, como a adoção de processos seletivos inclusivos, produção e divulgação de artigos sobre o tema, até que, no final de 2020, início de 2021, nós sócios percebemos que, apesar
ou mesmo tendo, né, a pluralidade e a diversidade inerentes à nossa cultura, era necessário aprender mais sobre isso, era necessário ampliar esse tema e trazer essa diversidade para os outros denominados marcadores sociais. E foi aí que nós conhecemos e contratamos a Talento Incluir para nos auxiliar nesse propósito, né? Então, no ano passado, ao longo de 10 meses, nós realizamos um trabalho super enriquecedor, né, de muito aprendizado para todos nós do escritório. A gente iniciou esse trabalho com um diagnóstico de cultura, de inclusão e diversidade, feito pela Talento, por meio de uma pesquisa anônima, e depois uma entrevista pessoal com cada integrante do escritório, entrevista conduzida por uma das consultoras da Talento. Depois nós fizemos 7 workshops com convidados, fizemos um curso de ensino à distância com 12 aulas sobre vieses inconscientes e como eles impactam na questão da diversidade, né? E nesses workshops nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas dos mais diversos marcadores sociais, né? Aprender com suas experiências. Alguns de nós pudemos nos dar conta, né, da condição privilegiada que nós temos, né, ou a condição privilegiada que nós somos. Nós conhecemos e conversamos com mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, inclusive pessoas trans e pessoas não binárias, pessoas com deficiência, pessoas com mais de um marcador social, né, aquilo que a gente chama de interseccionalidade. Então, foi uma trajetória muito enriquecedora. Tanto que, nesse trabalho, a gente acabou aprendendo que um daqueles pilares que a gente falava, de cada um poder se sentir bem sendo quem é, se sentir confortável e sem pressão, a gente acabou descobrindo que isso se chama segurança psicológica, né? Algo muito importante nessa questão da diversidade e da inclusão, e que significa algo como a pessoa se sentir acolhida e confortável, sendo quem ela é, nos diversos ambientes em que ela está inserida, né? Como no trabalho, como na família, entre amigos e outros, né? Nós também aprendemos que talvez a gente nem devesse ter tanto orgulho assim daquela diversidade que a gente dizia praticar, porque a diversidade, nós aprendemos, na verdade, é algo dado, né? É a realidade do mundo, é algo da natureza, né? Os ambientes são, ou deveriam ser, diversos por natureza, né? Então, nós aprendemos que o importante, na realidade, é praticar a inclusão e a equidade, né? Possibilitar que as pessoas integrantes de minorias ou de maiorias minorizadas, ou seja, pessoas com determinados marcadores sociais e que sofrem discriminação, preconceito ou dificuldade, eventualmente, para poder alcançar, né, os seus melhores potenciais, para que essas pessoas sintam-se acolhidas, confortáveis, e tenham oportunidades que as coloquem em posição de igualdade, né, com as pessoas que não têm tais marcadores, né, ou seja, as pessoas que a gente poderia dizer como privilegiadas, né. E, ao final desse trabalho, a gente teve a oportunidade de realizar um workshop com todos os integrantes do escritório, em que nós trabalhamos ali diversas práticas, discutimos e conversamos diversas práticas e posturas que nós valorizamos no escritório e outras que nós não mais toleramos, né? Aquelas velhas piadas que não cabem mais e outras situações desse tipo, né? Então, com muita alegria, a gente pôde compartilhar com nossa equipe esse trabalho. Foi algo que o nosso time se entusiasmou muito em cada workshop, em cada nova fase do trabalho. Então, a gente sentiu o engajamento de todo o nosso time nesse trabalho. A gente ficou muito feliz com essa receptividade. A gente sabe, né, que essa é uma primeira fase, né, que todos nós temos muito que aprender, temos muito o que conquistar, mas poder apresentar esse guia de diversidade, equidade e inclusão é motivo de muito orgulho para nós. Nós somos um escritório de porte pequeno, com pouco mais de 5 anos de existência,
e estamos apresentando um trabalho sem falsa modéstia, de uma magnitude que nós reputamos bastante expressiva, né? Assim como lá atrás, quando a gente fundou o escritório, nós tínhamos a pretensão nada modesta, né, de impactar na felicidade de cada um de nós e dos integrantes do escritório. A gente também tem aqui uma pretensão também pouco modesta de tentar impactar para o amadurecimento, para a divulgação dessa cultura de diversidade, de equidade e de inclusão, junto aos nossos integrantes, junto aos nossos parceiros, clientes, colegas, e com isso, por que não? E aí vem a pretensão imodesta, né, de com isso também impactar a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, agradeço a atenção aí por esses minutos da minha fala. Eu vou só informar que, posteriormente, nós vamos enviar para cada um dos presentes, por e-mail, esse guia, que é um guia digital, e nós estamos trabalhando para que depois ele possa ser baixado diretamente do nosso site. Mas, de todo modo, para cada um de vocês que está aqui nos prestigiando, nós vamos encaminhar por e-mail. Então, eu agradeço de novo a atenção e já vou passar a palavra para a Carolina Inharra. A Carol é modesta, então ela não vai falar, ela vai contar um pouco da história dela, vai contar um pouco do trabalho que a gente fez, mas eu acho que eu não posso deixar de dizer que a Carol foi eleita em 2018 pela revista Veja a melhor profissional de diversidade do Brasil. E em 2020, ela foi escolhida uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. Então, é com muito orgulho que a gente pôde fazer esse trabalho com ela, com a equipe dela. Então, eu passo a palavra à Carol. Muito obrigado. Gastão, muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É uma honra, um orgulho estar aqui, principalmente vendo todo o aprendizado que o Gastão traz na abertura dele, né? Assim, a gente trouxe o ano passado bastante provocações de diversidade. Peraí, gente, meu cachorro está cheirando um pãozinho que é aqui na minha mesa. A gente trouxe bastante provocações de diversidade e é muito legal ver o quanto foi assimilado por você, viu, Gastão? Muito obrigada pelo espaço e parabéns aí pela jornada. Agradecer também a Adriano, Marta, Renata, Andréa pela oportunidade e também todo o time Pereira Politi, porque a gente teve sempre muito acolhimento nos momentos que tivemos com você. Bom, gente, antes de eu iniciar minha apresentação aqui para contar a nossa jornada, eu queria fortalecer alguns conceitos que o Gastão trouxe, e uma das coisas mais legais que eu sinto com a sua fala, Gastão, como profissional de diversidade, você vocês terem conseguido conquistar aquele objetivo inicial de gerar felicidade por causa do entendimento de diversidade, equidade e inclusão, né? Então, claro que essa conquista, ela não pode ser esquecida, né? Então, a gente não pode achar que, pronto, encontramos a segurança psicológica. É uma constância, a gente precisa sempre trabalhar, atuar e ser inquieto para a gente manter isso que a gente está, né, nesse momento, precisando de implantação, mas é muito legal saber que a diversidade, a equidade e a inclusão, que é, de fato, esse caminho da tal felicidade aí que a gente espera. Também dizer que o Gastão falou uma coisa muito legal, que é sobre privilégios, né? E a gente resiste um pouco de dizer que é privilegiado, e eu tenho uma consciência que esses privilégios, a nossa resistência tem a ver com a anulação dos méritos, né? Então, dizer que somos privilegiados não quer dizer que não temos méritos, não quer dizer que não temos esforço, que não tivemos esforço. A questão da confiança é um outro ponto super importante para a gente falar de diversidade, equidade e inclusão. Não dá para começar uma relação desconfiando, gente. E eu, de verdade, confio na humanidade. Eu entendo que a humanidade passou a ter comportamentos maldosos
a partir do momento que a gente esqueceu que a gente que pertence ao mundo e não o mundo que pertence a gente. De toda forma, esse lance da confiança também veio bem forte no seu discurso. Então, muito obrigada. E agora, formalizando a minha apresentação, eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando um óculos de armação escura. Eu sou uma mulher de 43 anos, uma mulher heterossexual, cis, sou mãe da Clara, esposa do Tato. E uma característica importante que não está sendo vista é que eu sou uma mulher cadeirante. E eu tenho uma deficiência adquirida. Há 20 anos atrás, em 2001, esse ano eu completo 21 anos de acidente, eu adquiri a deficiência porque sofri um acidente de moto. É muito desafiador, obviamente, passar por uma história como essa, e superar uma história como essa também é bastante desafiador. Mas, assim como felicidade, eu entendo a superação como um estado. Tem dia que a gente está e tem dia que a gente não está. E isso não quer dizer que a gente não se conforma com a situação e com a condição que vive. Que de vez em quando ela incomoda mesmo. Eu falo, quando minha filha era pequena e eu queria correr com ela na areia da praia, e eu chegava a escorrer uma lágrima dos meus olhos, que eu não podia mais fazer isso. Ou, aliás, nunca pude, porque minha filha veio depois da minha deficiência. Então, obviamente, essa questão da felicidade, né, que a gente espera na segurança psicológica, ainda assim não é total de responsabilidade da organização. Nós, como pessoas, como indivíduos, como diversos, como singulares, também temos as nossas questões relacionadas a questão da superação e da felicidade. Bom, eu vou pôr a minha apresentação para eu seguir um roteiro lógico aqui de apresentação. Eu gostaria de dizer que sobre os títulos que o Gastão contou aqui para vocês, sobre as minhas conquistas profissionais, de fato, eu fui reconhecida pela Forbes, uma das 20 mulheres mais poderosas, eu fui eleita pela Veja a melhor profissional de diversidade, e obviamente eu fico bastante vaidosa, eu sou um ser humano com esses títulos, mas recentemente eu aprendi que esses títulos, na verdade, eu trouxe para a minha consciência que esses títulos vieram depois de uma história de valor. Só que nós temos uma tendência a valorizar os títulos, né? Então, aquela pessoa se torna mais valiosa, mais importante para a gente a partir do momento que eu descubro o que ela já conquistou de reconhecimento, qual a faculdade que ela estudou, qual, enfim, fez intercâmbio, a gente começa a valorizar as pessoas a partir de títulos, de emblemas. Só que muitas histórias não tiveram o privilégio como a minha teve de ser reconhecida. Tenho certeza que esse privilégio do reconhecimento veio também com o meu esforço e com o meu mérito. Mas sim, eu tive sorte, que a maior parte das pessoas que têm histórias tão valiosas como a minha, muitas não tiveram. Eu também queria puxar para isso. O fato é, gente, que a partir da minha deficiência, eu empreendi a partir dessa história. Eu voltei a trabalhar muito rápido. No histórico, assim, eu sou uma professora de educação física, eu dava aulas de ginástica nas empresas, a ginástica laboral era a minha atuação. E 3 meses depois eu já estava trabalhando, 1 ano depois eu já estava indo para o escritório e 2 anos depois eu já estava de novo nas empresas. Lembrando que eu estou contando uma história de 20 anos atrás. E aí, a gente não tinha essa presença de pessoas com deficiência na sociedade, ainda não temos a presença que a gente precisa, mas o mundo corporativo era muito mais fechado para as questões da diversidade do que é hoje. E deu certo, funcionou. E aí eu peguei essa história e comecei a ajudar outras empresas a fazerem a inclusão a partir do talento, a partir do perfil, e procurar contratar pessoas com deficiência não apenas pela lei de cotas, mas principalmente porque entendem que aquela pessoa tem talento para entregar. A relação de trabalho é uma relação de troca, de ganha-ganha e de produtividade. Então, assim, eu empreendi, abri a Talento Incluir. Nós somos uma consultoria que temos como foco fazer um trabalho de diversidade e inclusão nas organizações, fortalecendo cultura, aumentando a contratação de pessoas diversas, e como o Gastão disse, é um dado, né? Diversidade é um fato. A gente já deveria ter pessoas diversas, mas por questões principalmente de desigualdade social,
e históricos também da formação do nosso país, a gente tem muitas desvantagens em determinados públicos e por isso a gente não encontra na proporção social dentro das organizações as pessoas diversas. E aí o meu trabalho na Talento Incluir é promover a inclusão com naturalidade, com produtividade, com valorização, principalmente com convicção. Convicção significa que a gente faz porque é o certo a se fazer, e não porque tem lei nos cobrando, ou ESG, ou políticas por trás, ou questões até de reputação, né, muitas vezes. Eu não estou sozinha, tá, gente? Nosso time, esse ano aqui, esse mês aqui, nós vamos chegar em 30 pessoas, a gente está em crescimento, está em expansão, crescemos na pandemia, existe desde 2008, são 14 anos de negócio. Bom, me sinto apresentada, como o Gastão disse no finalzinho aqui, a gente vai abrir os microfones para vocês poderem interagir com a gente, tirarem as dúvidas, então se tiver alguma coisinha aí para me perguntar, pode anotar que daqui a pouco eu respondo. O que a gente fez aqui no Pereira Food? Primeiro dizer para vocês que é aquele cliente que a gente adora atender, porque quando chama a gente para começar o trabalho, a intenção é, de fato, promover a inclusão. Como eu disse aqui, a inclusão feita com a intenção convicta de que é o certo a se fazer. Quando eu disse que diversidade é um fato, eu não completei, mas agora completo. Diversidade é um fato, a inclusão é uma escolha. A gente tem que escolher incluir. Os sócios do Pereira Pulit estavam incomodados com a homogeneidade que existia no time, na equipe. Estavam incomodados com não terem tanta segurança e naturalidade para falar dos temas. Então, eu lembro que até resisti um pouquinho, porque nosso foco aqui é a empregabilidade de pessoas com deficiência. E aí eles disseram assim, Carol, mas a gente precisa aprender um pouquinho. Se a gente aprender um pouquinho do que você já sabe, a gente já vai estar feliz. E aí sim eu aceitei fazer esse trabalho, abrindo o nosso leque aqui para falar de outros marcadores sociais da diversidade. Mas o que é muito legal enfatizar aqui, antes de eu começar a falar da parte técnica que a gente trabalhou com eles, é o quanto eles queriam. E a disposição é o primeiro passo para a inclusão acontecer. Bom, eles queriam de verdade, a gente iniciou com um diagnóstico. O Gastão já contou aqui, estou passando para contar para vocês de uma forma mais didática o que a gente fez. Em 2 meses, a gente conversou com os colaboradores, primeiro numa pesquisa, depois um tete-a-tete. Como sócios, a gente fez uma biografia aprofundada de vida. Não tem como uma empresa não puxar a cultura dos fundadores, dos sócios, de quem está ali liderando o negócio. Então, a gente vai entender qual é a família deles, de qual país que veio, a questão da ancestralidade deles. Então, a gente foi olhando um pouquinho de contexto social de onde eles vivem, para entender também o que eles trouxeram para dentro do negócio. E aí a gente percebeu no final desse diagnóstico que alguns temas da diversidade e inclusão eram mais necessários para fortalecer aquela cultura. Porque diversidade e inclusão é um tema muito amplo, né? Eu falo que tem um movimento do mercado querendo simplificar o que não é simples. Diversidade não é simples. A gente precisa, de fato, olhar e escolher os pontos que a gente vai trabalhar. Então, a gente começou pensando em temas transversais, como viés inconsciente, segurança psicológica, e dos marcadores, a gente elegeu 3, equidade de gênero, pessoas com deficiência, raça e etnia. E apesar do tema LGBTQIA+, não ter aparecido na pesquisa, ainda assim a gente trouxe na implementação. Porque a gente percebeu a humildade dos sócios, da cultura da organização também, de se aprofundar num tema que já existia desde o dia 1 da fundação, como o Gastão disse, na experiência. Estar na experiência não significa que a gente já sabe fazer. E aí a gente trouxe, por exemplo, em junho, num painel, pessoas trans, a gente trouxe questões do tema LGBTQIA+, mas além do que eles já vivenciam ali na prática. Como também o Gastão já disse, a gente fez 7 painéis, cada um aí com temas que a gente diagnosticou ali no começo. Teve um EAD e aí uma roda de conversa sobre esse EAD de vieses inconscientes. E a gente finalizou com um painel de pessoas com deficiência e as datas, assim, pode ver que a gente começou em março, porque era o mês da mulher,
Em setembro tem o Dia da Pessoa com Deficiência, então a gente também foi usando as datas de acordo com datas comemorativas da nossa sociedade. Na verdade, não são datas comemorativas, são datas políticas, né? Porque a gente não está ali comemorando que não somos incluídos quando a gente levanta uma bandeira da pessoa com deficiência. A gente quer ser notado, a gente quer fazer um movimento, a gente quer sair da invisibilidade. Então, de março a setembro foi isso. E no último painel, que foi de setembro, a gente estendeu um pouquinho o tempo para ouvir de novo o público interno. E o público interno fez um trabalho tão legal. A gente fez uma provocação dizendo o que a gente não tolera mais, como o Gastão já disse aqui, aquelas piadinhas que não cabem mais. O que a gente não tolera mais e o que a gente valoriza nesse tema. E aí a gente começou a trazer para o guia uma política, né, boas práticas de diversidade e inclusão que foram desenhadas a partir desse exercício com o time. E olha que legal, gente, quando a gente olha para o guia, eu vou dizer para vocês que não estava desenhado no começo do projeto. Eu ia entregar até a implementação. E quem teve a ideia de fazer o guia foram eles. A Adriana me falou, Carol, a gente quer fazer um guia. Eu achei tão incrível, porque eles entenderam que tudo que eles fizeram no ano, todo esse esforço, toda essa dedicação, toda essa disposição, se não tiver continuidade, vai acabar. Então, o guia é uma forma de receber os profissionais que virão depois dessa jornada, de mostrar também para o cliente, para o mercado, o que a gente acredita, o que Pereira Politi valoriza em diversidade e inclusão. Então, Pereira Politi, vocês foram muito além do que eu desenhei para vocês, do que a gente na Talento Inclui desenhou para vocês, e ensinaram a gente a fazer esse projeto ainda melhor. Então, agora, quando a gente fizer esse projeto em novos escritórios, em novas empresas, a gente vai sempre oferecer no fechamento esse guia construído de uma forma colaborativa, inclusive, com bastante da carinha da política de vocês. Gratidão aí, porque é sempre uma troca de aprendizado. Mas eles foram além da continuidade do nosso projeto, viu, gente? Eu dei uma pincelada no que eles têm postado ultimamente. Primeiro, eles fizeram esse selo de diversidade, né? Que está aqui na imagem que eu estou mostrando em cima, os pezinhos de Pereira Politi, em cores diversas, o logo é lindo. E é muito legal ver que quando a gente entra no site de vocês, quando a gente entra nas redes sociais, está sempre presente ali, né? No site, se eu não me engano, tipo, dou uma descidinha, eu já vejo, eu não preciso nem descer, eu já vejo que tem umas coisinhas coloridas ali. E é bem legal ver vocês estampando de verdade, porque para a gente mudar uma cultura de exclusão, a gente precisa de atitude. E atitudes como essa, de fato, fazem um mundo melhor, um mundo mais inclusivo. Bom, e aí, comemoração do Dia da Mulher, o Dia Mundial da Visibilidade Trans, e já a propaganda desse dia aqui, desse lançamento que a gente está fazendo. Então, a continuidade foi muito além do que a gente planejou, vocês de fato nos surpreendem, nos enchem de orgulho. Mostrando um pouquinho do guia, só para dar um gostinho da gente conhecer, olha só, a gente dividiu o guia em 4 pilares, assim, né, de conversa. Começamos explicando a cultura Pereira Politi, então ali tem uma carta dos sócios, tem os ganhos de uma cultura mais inclusiva, e no item 1C, o que valorizamos, que é aquele exercício que eu falei para vocês, que daqui a pouco eu até vou mostrar um pouquinho mais disso, que o público interno do Pereira Politi trouxe para a gente. No item 2, a gente falou de conceitos essenciais, então a gente explicou diversidade, equidade e inclusão e trouxe também a questão dos grupos minorizados, a gente pode chamar de marcadores sociais, a gente pode chamar de pilares da diversidade, mas são, de fato, os grupos que a gente elegeu lá e mais alguns, né, que a gente tem aí numa próxima jornada. Então, equidade de gênero, a questão de pessoas com deficiência, a questão de raça e etnia, comunidade LGBTQIA+, são os marcadores sociais. A gente trouxe no terceiro... quando a gente fala de interseccionalidade, é quando uma pessoa sobrepõe marcadores. Eu sou uma mulher com deficiência, eu tenho 2 marcadores. Poderia ser uma mulher com deficiência lésbica, uma mulher com deficiência negra, lésbica. Aí a pessoa vai somando os comportamentos opressores que a gente ainda recebe da sociedade.
A gente também trouxe para o entendimento deles e está ali estampado no guia. No 3, convivência e atitudes inclusivas, e a gente deu uma série de dicas para a gente, em cada um dos marcadores sociais, ter mais entendimento de práticas positivas e do que não se faz mais. De um jeito prático, de um jeito que faz a gente que está lendo se ver naquela situação, sabe? Então, ficou bem bacana. E no último, a gente trouxe o que tem a ver com o mercado de vocês, né? Então, a gente trouxe comissões da OAB, a gente trouxe um glossário, a gente trouxe perfis de redes sociais para a gente continuar seguindo, continuar letrando, continuar aprendendo. Então, a gente trouxe aí algumas dicas para o material. É, de fato, bem robusto, ele é até extenso, assim, se a gente pensa, mas de uma forma prática, a leitura fácil, a gente consegue rapidinho se sentir um pouco mais preparado para esse mundo tão diverso. Aí, gente, aquele exercício do que valorizamos e o que não toleramos, no fim das contas, saiu diretrizes, né, direcionamentos do que é legal fazer de atitudes inclusivas. Então, a gente pôs aqui, respeitamos as diferenças e singularidades das pessoas, promovemos diversidade e inclusão porque é o correto, é ético, é moral, é justo, é o que tem que ser feito, né? Entendemos que diversidade e inclusão formam uma jornada corporativa rumo a uma cultura mais inclusiva. Entendemos e exercitamos a humildade e a empatia. Isso é muito legal ressaltar, porque a gente só aprende quando a gente assume que não sabe. E para a gente assumir que não sabe, a gente precisa de humildade, não tem como se desconstruir uma pessoa capacitista, racista, machista, se a gente não assumir que ainda temos comportamentos nesse contexto. Falamos sobre posturas, né, que as nossas posturas são sempre revistas, né, refletimos constantemente sobre nossas posturas, entendemos, compreendemos que a acessibilidade é essencial e queremos impactar positivamente toda a sociedade. São as diretrizes aí que saíram desse exercício, um exercício colaborativo. Então, esses direcionamentos são muito Pereira Puri, estão no contexto da diversidade. E, para finalizar, dizer que a gente fez isso a muitas mãos. Então, o Talento Incluir fez toda a coordenação do projeto. A gente teve o Guilherme Gobato, que é de uma consultoria que chama Diálogos Entre Nós, que nós trouxemos para fazer todo o texto que está dentro do guia. A gente teve, e tem ainda, né, Pereira Puliti tem a parceria do Radar do Marketing, que é a empresa de marketing que atende eles. Então, todas essas campanhas que estão sendo feitas no LinkedIn, Fabiane e a equipe tem tudo a ver com isso, e um super parceiro aí do Pereira Puliti, que também foi muito parceiro da gente nessa construção, e principalmente Pereira Puliti Advogados, que teve a iniciativa e toda a disponibilidade para esse guia sair do jeito que estamos lançando agora. Bom, gente, estou aqui orgulhosa. Para finalizar minha fala, eu queria dizer, completar uma dica que eu já comecei dando aqui. Para diversidade e inclusão, a gente precisa de disposição. De fato, esse é o primeiro passo. Não é fácil, não é simples, é bastante desafiador, nos tira da zona de conforto, mas o quanto a gente se esforça, o quão difícil é, igualmente é recompensador. Então, quando a gente vê o Gastão abrindo, dizendo, olha, estou conseguindo chegar no meu propósito inicial, né? Trazer o principal objetivo que eu tinha quando eu resolvi abrir aqui o escritório com a Andréa, é isso, é muita disposição, mas a recompensa vem na mesma proporção. A gente tem também informação, como a segunda dica, eu preciso ir atrás de informação, eu preciso letrar, eu não posso parar no guia, além do guia eu tenho muito mais para aprender. Informação é importante, está disponível aí, claro que a gente tem que fazer um filtro do que de fato vale a pena a gente aprender, mas aos poucos a gente vai se situando nesse tema que também é novo para a sociedade. A gente tem a questão da convivência na terceira dica, que eu só sei incluir quando eu somo a informação com a experiência, não tem outra forma de saber. Inclusive, saber é uma palavra que deriva de sabor, e eu só sei o sabor das coisas quando eu experimento. Então, a mesma coisa na diversidade e na inclusão da diversidade, né? A gente precisa muito somar a tudo aquilo que a gente está aprendendo, a convivência.
e essa inquietude de ter um escritório mais plural, mais diverso, ainda é muito presente, e a gente não pode parar de ficar inquieto com isso, de parar de esquecer que a gente, quando busca alguém, quando traz alguém novo, a gente precisa buscar em grupos de pessoas que têm essa representatividade que a gente quer trazer para o nosso dia a dia. E o fim daqui, né, na letra A, é atitude. E as atitudes, gente, nem se falar o quanto que sócios aqui já tiveram. Mas como é que eu posso incentivar vocês que estão aqui comigo a pensarem em atitudes? Primeira coisa é, leia o guia, curta o guia, compartilhe o guia. Vocês vão receber o guia e essa já é a primeira atitude, inclusive, que a gente pode ter depois daqui. E para continuar aprendendo, se pergunte quantas pessoas diversas você convive. Quantas pessoas negras, pretas e pardas estão no seu núcleo de amigos? Quantas pessoas com deficiência você conhece e você convive? Quantas pessoas em vulnerabilidade social fazem parte do seu dia a dia? Você pode começar a fazer isso nas redes sociais, pode começar me seguindo. Quantas pessoas negras você segue? Quantas pessoas com deficiência você segue, né? Então, acho muito legal a gente pensar que hoje as relações são virtuais também, e se a gente ainda não tem no nosso dia a dia, tomando um chopp com a gente no bar, ou indo ao cinema, ou fazendo parte aí de um almoço em família, a gente pode começar a correr atrás dessas relações de uma forma mais agilizada virtualmente. Aproveito aqui para deixar meu contato, vou tirar a apresentação e vou finalizar aqui olhando para vocês, trazendo novamente o caminho que o Gastão começou aqui. Ele falou sobre felicidade. Eu já disse para vocês aqui o quanto que, para mim, felicidade e superação estão muito ligados, né? E porque ambas são sazonais. Tem horas que a gente está, tem horas que a gente não está, e está tudo bem com isso. E eu queria chamar a atenção para uma última questão que está muito ligada e correlacionada aos temas de diversidade e inclusão. Quando a gente fala de mulheres, né, nós mulheres não queremos ser vistas como super mulheres. A gente sabe que a gente não dá conta, e quando a gente se cobra como super, também vem na consequência a frustração super, né? Quando a gente percebe que não dá conta. Assim também é para as pessoas com deficiência, assim também é para a negritude. Mas isso não quer dizer que a gente não quer inspirar as pessoas. O que a gente precisa tomar cuidado eu sei que a minha história de inspiração inspira pessoas. Eu só não quero ser resumida a essa história. Porque eu sou muito mais do que isso. Inclusive, eu tenho muitas fragilidades, muitos defeitos, e às vezes, quando a gente para só na história de inspiração, a gente deixa de olhar, e quando a gente tem contato com eles têm um peso maior. Então, é muito importante a gente enxergar o ser humano além das suas histórias de inspiração, e se a gente se inspirar com as histórias deles, muito legal, as histórias de todos, muitas pessoas também me inspiram, é muito legal isso. Só o exercício da gente olhar a pessoa além dessa história, além desse emblema de superação. É isso, gente. Muito obrigada. De novo, estou aqui super orgulhosa, super emocionada de fazer parte desse projeto. Gratidão a todos e todas. Obrigado, Carol. Assim, né? Muito bom, muito bom. Muito bem. Depois dessas lições aí da Carol, enfim, né, a gente reitera, né, o orgulho de ter trabalhado com ela e de ter aprendido muito. A gente fica à disposição, ela sobretudo, enfim, porque ela que pode falar sobre o tema, eu sou aqui só um aprendiz e conduzindo. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, será um prazer ouvir, acionando aí o íconezinho levantar a mão do Zoom. Seria muito bacana poder ouvir alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Heitor? O Heitor, nosso advogado,
especializado também em diversidade e inclusão, né, Heitor? O Adriano vai Sim. liberar o seu... Já liberou. Gente, na verdade não é uma pergunta, eu quero só tecer um comentário, né? Agora que a gente chegou nessa parte dos trabalhos que foram desenvolvidos após esse ano que passou, foi especial demais, né? Eu queria primeiramente agradecer muito a equipe da Talento Incluir, né? Em especial a Carolina Inharra, pelo trabalho excepcional que foi desenvolvido. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito com o resultado do trabalho. A quantidade de informação que nós recebemos foi muito gratificante para mim, em especial, né, que sou homem gay. Eu fiquei realmente muito sensibilizado com tudo que nós aprendemos. Foi muito especial mesmo, Carol. Então, muito obrigado pelo trabalho da Talento Incluir. A Kátia não está aqui hoje, também queria agradecê-la. A Kátia é muito especial também, uma pessoa excepcional. E, claro, eu queria muito agradecer aos sócios e às sócias aqui do escritório que tiveram essa brilhante iniciativa. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu ouvi o Gastão falando sobre o projeto Felicidade, porque o escritório realmente é pura felicidade, né? Eu reconheço e percebo e valorizo esse esforço de vocês para que o escritório seja tão especial como é, né? Eu vejo que esse esforço ele teve um resultado efetivo, porque nós temos uma equipe absolutamente integrada, dedicada, especial, diversa e qualificada, né? É uma equipe assim sensacional, considerando todas as áreas do escritório. Então, eu queria deixar registrada essa minha satisfação, meus agradecimentos por todo o esforço, né, conjunto entre a Talento Incluir e o escritório para tornar essa experiência tão valiosa e significativa para nós. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e com certeza ainda teremos no futuro mais novidades, espero, também sempre à disposição e sempre muito orgulhoso de tudo isso e me orgulho muito de integrar essa equipe. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Heitor. Você é suspeito para falar, né? Porque você é parte do time, mas ainda assim a gente fica envaidecido e orgulhoso e agradece também seu comprometimento e você enxergar aí esse esforço que a gente vem fazendo e continuadamente quer fazer. Eu acho que ninguém mais levantou... Ana Costa, Gastão. Ana Costa. Ok, eu não tinha visto. Bem-vinda, Ana. Bom, primeiro, eu quero tentar me apresentar como vocês se apresentaram. Meu nome é Ana Costa, eu sou jornalista, eu sou uma pequena cliente aí do escritório de vocês, mas muito bem atendida. Agradeço muito participar e conhecer o trabalho da Carolina. Como agência de comunicação corporativa, a gente vem trabalhando muito a diversidade. Então, eu achei incrível essa iniciativa de vocês, porque eu acho que o primeiro passo é querer fazer. O segundo passo é falar como é que fez e deixar isso por escrito, para que todo mundo saiba que aquilo não é só uma intenção, mas é de fato prática. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, que o nosso grande desafio como agência de comunicação, nesse tema e em outros, é como é que você coloca a intenção e o guia realmente na prática das pessoas. A gente vem trabalhando campanhas, a gente vem trabalhando engajamentos, mas eu queria ver se vocês têm alguma história de sucesso, se a Carolina pode contar um case, porque eu acho que mais do que ter a intenção e o guia, é realmente a gente conseguir virar comportamento, né? Que todo mundo consiga entender isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Eu vou falar que a gente está aprendendo, né? A gente está lançando o guia hoje, a gente já sentiu uma mudança, o meu é rápido, então vou falar antes de você, Carol. Nós estamos lançando o guia hoje, já sentimos uma mudança na medida em que a gente foi discutindo esses temas ao longo do ano passado, em relação às coisas que nós valorizamos e não toleramos mais, então a gente já sentiu de uma certa maneira, embora a gente sempre tenha tido essa diversidade no nosso DNA, como a gente falou, mas
isso já houve efetivamente impacto no nosso comportamento dentro do escritório, nas relações ali no escritório, na forma como a gente busca contratar as pessoas também e lidar com elas. Então, a gente já tem sentido ali no escritório. Agora, a efetividade desse guia propriamente dito, a gente vai experimentar a partir de agora com essa divulgação, né? Então, nem o nosso time teve acesso ainda ao guia, é uma surpresa, assim, todos sabem do guia, todos participaram da formação, como bem explicou a própria Carol, né? Mas com o conhecimento e com a leitura de tudo isso, a gente vai poder sentir, eu acho que uma efetiva cumprimento aí, né, para a gente trazer isso de verdade para um comprometimento do time. Eu acho que a gente evoluiu em termos de forma de contratação, buscar a integração das novas pessoas no escritório, mas é um caminho a ser aprendido. A Carol talvez possa falar, trazer algum case um pouco mais profundo. Carol. Gastão, obrigada. Ana, você bem disse, né, que o primeiro passo é a disposição, né, a vontade de fazer, acho que você usou essa palavra. E a vontade precisa ser... eu falo que fazer cultura de organização é igual educar filhos. A gente é o exemplo. Assim. Então, nós, na liderança, na gestão do negócio, precisamos seguir aquilo que a gente está falando. E é desafiador demais, assim, porque a gente vive numa cultura que o erro, ele é difícil ser encarado positivamente, né? A gente não gosta de errar, não gosta de mostrar que erra, principalmente quando a gente está em posição de liderança, a gente acha que quando a gente se mostra vulnerável, a gente pode perder a confiança do time. Então, a gente tem uma cultura meio equivocada, principalmente em relação ao erro. Eu vou contar o case da minha organização. Eu sou uma empresa de diversidade e inclusão e passei anos tentando trazer para dentro da minha organização aquilo que eu pregava para os clientes. Foi muito desafiador. E hoje, 14 anos depois, eu começo a perceber melhorias e evoluções daquilo que eu sempre quis fazer. E eu tenho total consciência de que a minha evolução contribuiu para isso. Cultura de diversidade e inclusão, Ana, é uma jornada. Não é uma fórmula mágica, é uma jornada. Inclusive, em grandes empresas que a gente acompanha, é jornada, assim, até porque empresas maiores ainda tem o desafio do turnover, né, das pessoas entrarem e saírem toda hora, e aí tem que toda hora ficar renovando, toda hora falando. Então, cultura já é desafiador. Quando a gente fala de transformação de uma cultura que era muito competitiva, de uma cultura que era muito mais do mesmo, que a gente tinha no nosso ambiente pessoas muito parecidas com a gente. Essa transformação é uma jornada, não é estalando dedo. Numa empresa menor, eu vou dizer para você que há 14 anos eu venho plantando sementes e começo a colher frutos agora. Então, não desista, continue no foco e continue principalmente fazendo a sua desconstrução, né? Uma das frases que eu mais gosto, assim, que a gente tem falado em diversidade, que inclusive foi Tabata Conto, que é uma outra parceira, o Heitor já falou da Catinha. Heitor, quando você falou do meu time aqui, da Catinha, eu fico muito orgulhosa, e a gente tem uma frase interna que é assim: junto dos bons que a gente fica melhor. É uma camiseta que minha sócia trouxe quando ela foi visitar Minas Gerais, e agora a gente usa essa frase para tudo. Acho que fazer o bem é isso, né? Atrair pessoas que fazem o bem também, e a gente tem muita sorte de ter um time incrível. E a Tabata Conte falou essa frase, olha: somos todos preconceituosos em desconstrução. E aí a gente vem usando essa frase toda hora. Eu sou uma preconceituosa em desconstrução. Outro dia a minha filha, Ana, vocês me dão o microfone, eu falo, gente. Outro dia a minha filha, ela tem 16 anos. Ela foi conhecer a faculdade que ela quer estudar, que ela está no 3º ano do ensino médio. Aí ela foi um dia conhecer aqui, na semana passada, a faculdade que ela quer estudar. Aí ela veio toda bonitinha, de calça jeans, barriguinha de fora. Eu falei para ela assim: você vai de barriga de fora? Aí ela voltou para o quarto e trocou de roupa. Bem na Semana da Mulher, que eu estava participando de vários painéis falando de empoderamento feminino. Gente, eu fiquei
tão chateada com o meu comportamento machista. Minha filha pode ir do jeito que ela quiser. Quando eu cheguei lá para buscá-la na faculdade, na hora do almoço, as meninas estavam de shorts, os meninos estavam de bermuda, alguns de regata, assim. Por que ela precisava ir do jeito que eu imaginei para ela, né? Ou de um jeito bem machista. Então, é importante a gente toda hora ficar assim, eu ainda sou. Não para a gente se acomodar nisso, dar justificativa para os nossos erros, mas para a gente percebê-los e se desconstruir a partir deles, sabe? É isso. Desculpa não te dar uma fórmula mágica, bem pouquinho. Não, acho que fórmula não tem, é que é essa jornada, às vezes a gente quer mudar rápido e a gente percebe que não muda, né? Mas adorei essa frase, já anotei aqui. Obrigada pela resposta. Gastão, Viviane e Isabela. Adriano, você libera, por favor, a Viviane? Posso falar? Bem-vinda, Viviane, bom dia. Pode falar, por favor. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar acompanhando a jornada da Carolina. Nós já fizemos alguns eventos juntas desde 2009. É um prazer estar sempre agregando, né, na minha vida de pessoa com deficiência, ainda mais no mundo da arte, né, que é a dança. Hoje em dia estou no Canadá e justamente aplicando todos os meus conhecimentos adquiridos com a Talento Incluir. Inclusive, estou montando um espetáculo chamado Diversidade, que justamente não tem a lei de cotas, mas nós temos que justamente provocar esse tema, e acho que a arte ela é um tema provocador para nós começarmos a colocar as pessoas para pensar. E daí eu vou deixar uma sugestão para vocês, né? Já que esse time deu tão certo, estou muito feliz de estar acompanhando aqui do Canadá esse processo do Brasil. E, assim, nós sabemos que a participação e o engajamento, ele aumenta de 55% até 17%, respectivamente, a questão da receita, né? Ele aumenta muito, de 4,5 vezes a receita. E nós sabemos que números ajudam muito, né, sobre a elevar, né, informações, né? Gostaria de que vocês pudessem se reformular para fazer já o número 2 baseado em números e saber que esse sucesso aí é certo, né? E trazer mais isso para o nosso conhecimento, né? Porque eu acho que vai ser muito agregador e aí fica a ideia lançada para vocês. Obrigado, Viviane. Gente, deixa eu só contar uma curiosidade sobre a Vivi. Ela é pentacampeã de dança esportiva em cadeira de rodas, tá? Não é só uma mulher cadeirante que mora no Canadá. Uau, muito legal. Obrigada, Vivi, por estar aqui. Gastão, a Isabela e a Isabel. Eu dependo do Adriano para liberá-las. Isabel, bem-vinda. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, acho que Isabela levantou a mão primeiro. Isabela, quer falar primeiro? Pode ser só porque eu vou responder a Ana. Quando ela perguntou como fazer na prática, né, como a gente pode implementar, eu sou integrante do escritório, eu queria falar do lado de quem não teve a iniciativa de organizar, mas quem participou do projeto. Quem é do escritório já me ouviu falar inúmeras vezes que para a gente foi um presente mesmo. Eu fico emocionada de falar, porque a gente aprendeu demais com toda essa trajetória. E eu acho que, na prática, o que a gente tem feito antes do guia, que a gente, de fato, só vai ter acesso a ele hoje, junto com vocês, foi, primeiro, aprender palavras, assimilar palavras e termos que têm um viés de discriminação, de preconceito, e não mais utilizá-los. E mais do que isso, eu acho que é refletir sobre vocabulários e piadas, mesmo que, porque, claro, já tem algumas piadas que a Carol e os convidados dos nossos painéis nos disseram, e a gente refletiu naquele momento,
mas hoje eu acho que a gente consegue já refletir sozinhos sobre algumas situações. Então, nossa, será que isso... Eu tive uma conversa com o Adriano na semana passada, a gente ouviu um comentário de uma pessoa e eu falei, você acha que isso não tem um viés de discriminação? Então, eu acho que é criar, primeiro, um espaço seguro para conversa, porque nós temos esse espaço para questionamentos, para discussões, enfim. E segundo, é criar dentro da gente essa sementinha da reflexão. Então, o que a gente pode falar, ou, nossa, será que tudo bem? Pedir desculpa, eu acho que isso a Carol colocou muito bem. Eles foram muito abertos com isso. Da gente poder perguntar, claro que de uma forma respeitosa e sem também achar que as pessoas que têm marcadores sociais têm obrigação de nos ensinar, mas de uma forma, eu acho que de igual para igual, tentar entender, assim, de igual para igual, claro, né, respeitando a diferença, mas tentar entender qual é a visão da pessoa do mundo para que a gente possa ter mais empatia e não repetir os erros, enfim. Eu acho que essa é uma forma prática que já vem acontecendo. Isso todos os dias todos os dias mesmo, acontece alguma situação que a gente corrige um ao outro e questiona. Então, na prática já tem acontecido. Não vai ser um manual que a gente vai ler, um guia que a gente vai ler, decorar e ter chamada oral depois. Não, o resultado dos painéis já tem uma eficácia muito visível e sensível na equipe. É isso. Obrigado, Isabela. Isabel, por favor. Bom, vamos lá. Acho que antes de mais nada, bom dia. Carol, muito bom estar aqui te ouvir. Eu sou Isabel Pires, eu sou responsável por diversidade na Michael Page, e para mim é sempre um prazer ouvir outras pessoas falando de diversidade. Eu acho que eu aprendo muito. E sendo muito breve, eu acho que em linha com a pergunta da Ana, e eu acho que fica uma provocação também para nós líderes, eu acho que o principal para a gente sair desse momento aí só das ideias, do papel e acho que para a prática, acho que nós líderes contratarmos, assim, eu vejo o impacto que hoje eu consegui causar dentro da Page, porque a gente também falava muito sobre diversidade, mas, poxa, a gente via poucas pessoas, né, de grupos subrepresentados, enfim, nos corredores, enfim. E aí, a partir do momento que eu falei, poxa, eu sou responsável por diversidade dentro da empresa, e se eu não der espaço para ter uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, quando a gente olha para raça, etnia, enfim, e aí foi muito legal esse movimento, porque a partir do momento que eu comecei a contratar, acho que a gente começou a criar alguns cases, e isso foi replicando para as outras áreas. Então, acho que sair só, acho que dessa ideia do papel, e, poxa, qual que é o meu papel, né, como agente de transformação? O que eu posso fazer de diferente hoje para impactar dentro da companhia? Eu acho que muito mais do que só falar é isso. Qual que é o meu papel na sociedade, dentro da Page? O que eu posso fazer de diferente para levar a companhia para um outro patamar? Então, acho que super convido aí a todos. Acho que vale muito a pena. Como líder, com certeza eu tenho alguns perfis hoje no time que me desafiaram muito e me tornaram uma pessoa melhor. Então, eu acho que é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também. É só isso, tá bom? Muito obrigado, Isabel. Excelente sexta-feira para nós. Obrigado pelo seu depoimento e pela sua presença. Fabiano, bem-vindo. Estão me ouvindo? Sim. Oi, gente, bom dia a todos, a todas. Eu estou extremamente orgulhoso do trabalho. Nós, como Radar do Marketing, a empresa que sempre esteve ao lado do escritório Pereira Pulit, eu lembro desde o comecinho, quando a gente começou a falar de posicionamento da marca, né, que já era uma característica do escritório, né, que a gente queria passar a comunicar, e os sócios abraçaram essa ideia. Os sócios, eu acho que eles tiveram a coragem, a ousadia de se posicionar, né? E eu quero parabenizar por todo esse trabalho que vocês fizeram, em especial o time da Talento, que eu acho que a Talento levou a discussão para um nível muito superior, né? Num nível de entendimento e de conclusões da ideia de negócio e do posicionamento do DNA do escritório,
que foi realmente muito significativo. Então, parabéns, Carolina, todo o time, parabéns aos sócios e sucesso aí, vida longa para essa perpetuação de toda essa história de sucesso, né? E é uma história que está levando realmente, né? Quando a Carolina comenta que nas redes sociais isso se reflete, não é apenas um discurso, né? É uma convicção, como parafraseando a fala da Carolina. Então, parabéns, gente. Eu só queria deixar esse agradecimento e esse registro de que realmente a discussão atingiu um nível de excelência. Obrigado, gente. Obrigado, Fabi. Obrigado a diagramação e a montagem gráfica que a gente adorou, fruto do seu trabalho, do seu time, e todos os que estão aqui vão poder ver e apreciar que ficou muito bacana, e a gente tem vontade mesmo de manusear o material. Manusear é modo de dizer, já que é um guia eletrônico, mas enfim, manusear com os olhos ou com os dedinhos no mouse. Parabéns também pelo trabalho e obrigado pela parceria de sempre. Muito bem, eu acho que já excedemos aqui o nosso tempo previsto, e a gente achou até que a gente não ia ter nenhuma hora de evento. Começamos às 9h35 e temos aí 1h03 de evento. Eu acho que ninguém mais pediu a palavra. Então eu vou encerrar esse nosso encontro, mais do que um evento, é um encontro, de novo agradecendo a presença de todas e de todos, né, de cada um de vocês, agradecendo especialmente aos meus sócios, né, que me delegaram a tarefa aqui de coordenar ou de falar em nome deles aqui no nosso encontro, agradecer ao time, né, pelo engajamento e por ter abraçado essa nossa ideia, né, agradecer a Carol, né, por ter conduzido esse trabalho que a gente fez, por ter nos auxiliado e, como disse o Fabiano, elevado, né, a um outro patamar essas discussões aqui dentro da nossa casa, né, e pela apresentação dela, super bacana, que mostrou aí o que a gente fez, o que a gente ainda tem a fazer, e deu esse gostinho aí de todo mundo ficar curioso para abrir, ler e conhecer o nosso guia de diversidade, equidade e inclusão. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez, encerro, desejo um bom dia a todos, bom final de semana e até a próxima, gente. Obrigado.